Nascimento da ESPN. Dorival, eu queria que você falasse em particular, né? Eu sei que você vai falar sobre o grupo também, sobre a sua emoção em ganhar mais uma Copa do Brasil, um ano difícil para o Corinthians, de muitas contestações, e consegue coroar aí essa temporada com mais um título e dessa vez você sob o comando. Parabéns. Obrigado. Primeiro, assim, eu havia tido aquela saída da seleção e a minha disposição era de não trabalhar ao longo desse ano. Mas é engraçado que a maneira como aconteceram as conversas, e eu já havia conversado com outros clubes, que eu não estava num momento adequado ali para um novo trabalho em sequência. O primeiro contato que eu tive com o Fabinho, e contrariando inclusive a minha família, eu resolvi aceitar esse convite, porque eu achava que eu precisava dar uma resposta a mim mesmo, em razão de tudo que havia acontecido dentro da seleção, as contestações que aconteceram, deboches, as brincadeiras, que às vezes as pessoas fazem sem se importarem com o lado pessoal do ser humano. E isso aconteceu, foi muito pesado tudo aquilo, muito pesado, porque as contestações foram muito grandes, as dificuldades muito grandes, e apoio realmente eu tive de poucas pessoas. E engraçado, mesmo conhecendo a minha história dentro do futebol, poucas pessoas naquele momento me estenderam as mãos. E eu só tenho a agradecer a essas pessoas que continuaram acreditando no meu trabalho, sem se importarem com o momento, com a situação, reconhecendo que antes de um profissional existe o lado humano de uma pessoa. E foi um momento muito pesado em todos os sentidos. E eu tinha aquilo internamente comigo, que eu precisava dar uma resposta a mim mesmo. Por isso eu aceitei o convite do Corinthians, uma situação difícil, complicada como foi ao longo do ano. Ninguém tem ideia das dificuldades que nós tivemos, dos problemas que nós enfrentamos. Alguns poucos são comentados, outros muitos, graças a Deus, não saíram de dentro do CT. E com tudo isso nós conseguimos, passo a passo, caminharmos para uma campanha que, na minha concepção, é uma campanha histórica, mais uma vez, até porque nós fizemos uma campanha em 2010 com a equipe do Santos, onde em uma edição da Copa do Brasil, 39 gols, foi a edição que mais gols aconteceram, e dificilmente acontecerá uma outra edição. E, ao contrário, nessa foi a que menos gols nós sofremos, ganhando de todos os adversários fora dos nossos domínios. E mais uma vez, muitas contestações, mesmo as pessoas sabendo de tudo que havia se passado com o Corinthians ao longo de todo esse processo. Então, a todos aqueles que confiaram, que acreditaram, meu muito obrigado de coração. Aqueles que foram céticos, foram brincalhões, foram zombeteiros, infelizmente, eu só tenho que deixar aqui uma boa noite e um agradecimento, porque só nos motivou a crescermos, a melhorarmos e a buscarmos aí uma conquista como a de hoje, que venha valorizar todo o trabalho de uma comissão técnica e de uma diretoria, e acima de tudo o reconhecimento pelo que o torcedor fez por todos nós. Em todos os jogos, em todas as partidas, mesmo em momentos difíceis, sem resultados, essa torcida deu um exemplo do que foi. Só a tua. Desculpem aí. Em vez de fazer isso aí, vocês tinham que pagar 1000 cestas básicas e entregar numa instituição. E o senhor tinha que puxar a fila, presidente. Mas vou te falar, vocês não têm ideia. Mas agora é minha vez. Se até o presidente está fazendo isso, eu vou falar o que com o jogador. Boa noite, Dorival. Espero que o microfone ainda esteja funcionando por aí. Oi. Pô, quis o destino que seu caminho cruzasse de novo com o Maracanã, com Copa do Brasil, final de Copa do Brasil, só que do lado oposto, né, da última história que você teve aqui em 2022. Como é que você estar hoje aqui, de novo campeão, e do lado oposto da história? Eu acho que eu tinha uma dívida com eles. Foram 2 anos, foram 2 eliminatórias, e eu acredito que, como eu cruzava com todo torcedor do Corinthians nesse período todo, eles me cobravam essa situação. Eu acho que hoje, graças a Deus, eu consegui retribuir por estar ao lado deles. E é impressionante o que essa torcida fez, desde as últimas partidas que nós tivemos. O que aconteceu ontem na nossa saída do centro de treinamento, eu poucas vezes vi uma situação como essa, e eu só tenho a agradecer e enaltecer a participação de todos eles. Esse título foi por eles, para eles, porque eles acreditaram até o último momento. Nunca vi uma torcida, nós
sendo derrotados em casa, em alguns momentos do Campeonato Brasileiro, ainda que jogando bem, mas não esboçaram nenhuma vaia, nenhuma reação negativa. E isso foi nos dando força e nos mostrando que nós tínhamos um caminho importante. É interessante um detalhe, porque a minha primeira partida, né, chegando ao Corinthians, foi justamente eu vim assistir aqui Corinthians e Flamengo. E naquele momento, se eu não me engano, exatamente, foi um 4-0. E eu fui aos vestiários e pedi licença ao treinador naquele momento, que era o Orlando, das categorias de base do Sub-20 do Corinthians. Pedi licença e falei para eles que eles se preparassem, porque aquele ano não terminava naquele resultado, ao contrário, era um reinício, que nós iríamos melhorar a nossa campanha no Campeonato Brasileiro e chegaríamos à final da Copa do Brasil. Graças a Deus, isso tudo acabou acontecendo e com merecimento essa equipe aí nos entregou um resultado muito importante. Dorival aqui, Iago Dado, GE, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco sobre os bastidores das últimas semanas, dos últimos meses, porque o Corinthians termina o Campeonato Brasileiro com uma oscilação, tem toda uma questão externa ao CT Joaquim Grava que não cabe a vocês. Como que foi lidar com o elenco, com a preparação de Copa do Brasil, já que teve um intervalo muito grande das quartas de final para a semifinal, e depois 2 semanas muito corridas, né? Um jogo super difícil contra o Cruzeiro no Mineirão, depois outra partida emocionalmente, né? Com altos e baixos em Itaquera, e depois as 2 finais, um jogo aqui também muito difícil contra o Vasco. Como que foi lidar nos bastidores ali, manter o elenco concentrado e focado para buscar esse título de Copa do Brasil? Iago, assim, nós tivemos um ano complicado, em razão desses muitos problemas que eu coloquei a vocês. Não vou ficar aqui enumerando cada um deles, mas nós precisávamos ter tido uma correção dentro do nosso grupo de trabalho necessário, com características de alguns jogadores que nós não temos. Então nós tínhamos que nos adaptar àquilo que nós encontramos, mais aqueles jogadores que nós fomos buscar, prepará-los para que pudessem em algum momento serem lançados na equipe principal. No caso do André, do Guinegão, do Bahia, enfim, do Dieguinho, meninos que foram preparados para serem lançados, não foram jogados ao Léo na equipe. Em razão desses muitos problemas, para vocês terem uma ideia, eu tive todos os jogadores à disposição, com raras exceções que ficaram no departamento médico, apenas nesses últimos 5 jogos, em que eu pudesse escolher, olha, eu vou levar A, não vou levar B, vou levar o D, não vou levar o F, em razão, por favor aí, em razão de posicionamentos e necessidades. Em momento nenhum do campeonato eu tive isso. Nós tivemos muitas dificuldades, jogando com vários jogadores fora de posição, jogando com vários atletas, fazendo duas funções, 3 às vezes, dentro de campo. Nós mexemos bastante com o elenco, criamos várias situações, nos entregamos, nós mergulhamos por completo no Corinthians. Nós chegamos todos os dias 6h30, 7 horas da manhã, saímos de lá 8 horas da noite, e isso toda a comissão técnica, né? É uma entrega total de trabalho, porque nós precisávamos disso em razão das dificuldades que nós encontrávamos. Eu cheguei ao Corinthians em abril. Eu tive uma visita à minha família de 2 dias em Florianópolis, nunca mais fui para lá, porque a entrega foi toda para que alguma coisa positiva acontecesse. E graças a Deus não foi por um acaso. Uma equipe que vence todas as partidas fora de casa, uma equipe que faz uma campanha como nós fizemos, ela tem que ter respeito, tem que ter reconhecimento, tem que ter consideração. E até a última rodada isso não existia. Todos já diziam que as finais da competição seriam disputadas por outras equipes, e não pelas equipes que disputaram. E eu acho que mais uma vez nós mostramos que você tem que confiar em você, no seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua entrega. Você tem que saber que se em algum momento alguém tente buscar uma correção da sua vida, são nas pessoas que você se aconselha e não nas outras pessoas. Porque senão já teríamos parado no meio do caminho há muito tempo, em razão dessa desconfiança que é geral. Então, eu só tenho a dizer isso, que o trabalho, mais uma vez, ele dá sim frutos, muito em razão da entrega, do comprometimento, da dedicação de um grupo que se dispôs a abrir mão de tudo para poder trabalhar em prol de uma equipe. E podem ter certeza que não foi por um acaso. Esse resultado é muito importante. Nos últimos 3 anos, você finalizar uma Libertadores invicto, você ganhar uma Copa do Brasil como nós ganhamos, com apenas 3 gols tomados e uma derrota, pode ter certeza. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. O cara tem que ter, desculpem a palavra, mas tem que ter muito para poder suportar tudo aquilo que aconteceu. A vontade é falar e me direcionar às pessoas que falaram, principalmente as que fizeram críticas onde eles se extrapolam o lado, partindo até pro lado pessoal, mas não tem problema. Para esses aí, boa noite e vão dormir em paz. Esses daí, antes da minha pergunta até, Dorival. Você é um deles. Eu sou um deles. Aí você estava da imprensa, torcida, rede social, assim, do que você está falando, né? De quem você está falando? Não, deixa pra lá. Eu prefiro agradecer aqueles que participaram positivamente, que nos deram forças, que nos motivaram nos momentos mais difíceis e complicados, mesmo sabendo de todos os problemas que nós estávamos enfrentando dentro do Corinthians. Ainda assim, usaram e abusaram do lado negativo. Mas eu prefiro enaltecer as pessoas que foram positivas e que nos estenderam as mãos nos momentos mais complicados. Certo, vamos lá. Agora falando do jogo, eu queria que você falasse um pouquinho de futebol, das suas escolhas. Garro no banco, pegou alguns de surpresa, o Bidon jogando um pouco mais avançado. Até se você puder comentar como ex-jogador a jogada dele no segundo gol, algo que está sendo muito comentado também aqui do lado de fora. E também queria que você falasse sobre essa parte estrutural do Corinthians. O Memphis desabafou contra essa parte estrutural do Corinthians. O Fabinho Soldado está aqui e a gente não sabe se ele fica mesmo com um contrato, muito também por causa da pressão política, como ele mesmo admitiu agora há pouco. Queria que você falasse sobre como que o Corinthians precisa se estruturar para 2026, se você gostaria de ter o Fabinho ao seu lado e também das suas escolhas para o jogo e do lance do Bidon, por favor. Bom, que eu gostaria de ter o Fabinho, acho que não tem nem o que falar. É um dos grandes profissionais que eu já trabalhei.
e com certeza vai crescer muito na carreira, na vida, pela pessoa que é, pela seriedade que tem e pelo profissionalismo que apresenta, além da competência. O presidente tentou nos dar todas as possibilidades para que nós pudéssemos encaminhar nos momentos mais complicados, ou melhor, caminhar nos momentos mais complicados.